Olá, quanto tempo! Bem, estou de volta. A frustração queimava no peito de Guiu Imobei como uma ferida aberta. Ele próprio verbalizou a vergonha que sentia, amaldiçoando a si mesmo por ter treinado arduamente os fundamentos das artes marciais por 7 dias consecutivos, e ainda assim, ter suportado apenas 2 golpes de Fang Yuan antes de perder a consciência. Para ele, aquilo era um vexame imperdoável. No jardim da família, diante de um boneco de madeira, Mobei descarregava sua angústia em socos e chutes incessantes. Cada impacto produzia ecos secos e repetidos, como se o próprio espaço respondesse à sua humilhação. O suor escorria, mas não levava consigo a sensação de fracasso. Foi então que uma risada soou atrás dele, leve e provocadora, perguntando se aquele ódio todo era realmente direcionado ao boneco e de onde vinha tamanha amargura. Ao reconhecer a voz, Mobei relaxou de imediato e cessou os ataques. Virou-se, aliviado, ao ver a irmã. Guiu Imoyan havia retornado. Ela explicou, entre risos, que fora enviada pelo conselho da família para uma missão de investigação que se estendera por mais de 10 dias. No entanto, a leveza em seu rosto desapareceu rapidamente quando seus olhos atentos pousaram nos hematomas do irmão. O tom tornou-se grave ao questionar quem ousara machucá-lo daquela forma. Mobei, tomado por um reflexo de pânico, apressou-se em mentir. Disse que havia tropeçado e caído por acidente, incapaz de admitir a verdade humilhante. O herdeiro futuro da família Mo, neto querido do chefe do clã, havia sido nocauteado 2 vezes em combate aberto. Consolava-se apenas com o fato de não ter sido o único a sofrer tal destino. Moyan não insistiu. Apenas o advertiu a ser mais cuidadoso e o orientou quanto ao treinamento físico, sugerindo o uso de toalhas grossas para proteger o corpo, já que ele ainda não possuía um gu defensivo. Em seguida, afastou-se. Enquanto caminhava pela residência, sua postura era fria e resoluta. Os criados a saudavam com respeito absoluto, inclinando-se à sua passagem. Ela respondeu a todos apenas com passos rápidos e silenciosos, seguindo direto para o estúdio. Sem bater, empurrou a porta e entrou. Guiu Imushen, de costas, praticava caligrafia. Reconheceu a presença da neta sem sequer se virar e perguntou diretamente sobre o resultado da investigação do covil de lobos. Moyan, surpresa, questionou como ele soubera que era ela. A resposta veio acompanhada de uma repreensão afetuosa, só ela ousaria entrar daquela forma. A conversa seguiu. Moyan comentou, não sem certo ciúme, que o avô parecia mimar mais o irmão, embora fosse mais severo com ele por causa de seu futuro como líder. Depois, trouxe à tona a verdadeira razão de sua inquietação. Mobei havia sido espancado e mentira sobre isso. Mushen exigiu primeiro o relatório. Moyan informou que o covil estava quase cheio e que, embora não houvesse risco imediato naquele ano, uma maré de lobos certamente ocorreria no próximo. Questionada sobre os lobos da Coroa do Trovão, respondeu que havia cerca de 3. Isso tranquilizou o ancião. Cada vila do Monte Qingmao poderia lidar com um deles, reduzindo a pressão do desastre. Somente então Mushen falou sobre Mobei. Contou, com uma serenidade quase cruel, que o garoto fora derrotado 2 vezes por um colega chamado Fang Yuan, ambas em público, ambas resultando em desmaio. Moyan ficou estarrecida. Não conseguia aceitar que alguém tivesse tal audácia contra o sangue da família. O avô, porém, falou com profundidade. Explicou que derrota e humilhação são combustíveis para o crescimento. Sem fracasso, um homem não amadurece. A queda de Mobei era a responsabilidade dele, e a superação também. Fang Yuan, com talento inferior, tornará-se o catalisador desse despertar. Interferir seria um erro, uma quebra de regras que mancharia o nome da família. Moyan ouviu em silêncio e, por fim, abaixou a cabeça em concordância. Saiu cambaleante do estúdio, mas algo em seus olhos brilhou de forma sombria. Dentro dela, outros planos já tomavam forma. Na sala de jantar da estalagem, o ambiente era animado. Mesas ocupadas, vozes cruzadas, garçons indo e vindo com rapidez. Fang Yuan sentava-se próximo à janela, comendo calmamente enquanto observava o exterior. O sol se punha como fogo vivo, consumindo o horizonte.
Metade dele já havia desaparecido, deixando para trás um brilho melancólico, como se relutasse em partir. As montanhas ao longe eram engolidas pela noite que se aproximava. Nas ruas, pessoas retornavam para casa, camponeses enlameados, coletores de ervas, caçadores com suas presas, e também mestres Gu, vestidos de azul, com faixas e cintos que indicavam suas patentes. Fang Yuan analisava tudo com atenção. Reconheceu mestres Gu de rank 1 e 2, compreendendo como a hierarquia se revelava de forma simples para quem soubesse observar. Concluiu que bastava sentar-se e contar para avaliar a força de um clã. O Gu Yui era apenas mediano, dominante apenas naquele pequeno fragmento do sul. Ele refletiu sobre si mesmo. No rank 1 inicial, ainda não tinha direito de vagar pelo mundo. Precisaria alcançar ao menos o rank 3. King Mao era pequena demais para conter suas ambições. Foi então que uma gargalhada carregada de malícia interrompeu seus pensamentos. Um homem de meia idade, de corpo grande e músculos salientes, aproximou-se com ar hostil. Anunciou que Fang Yuan havia se metido em grande problema. Ao agredir o jovem mestre da família Mo, atraíra a atenção da jovem senhorita, que agora vinha acertar as contas. O olhar ameaçador do homem se fixou nele, enquanto a tensão no ar começava, lentamente, a se condensar. Se uma pessoa comum fosse encarada daquela forma pelo homem de meia idade, o medo já teria brotado no fundo do coração. O olhar pesado, o corpo largo e a postura ameaçadora eram suficientes para esmagar a coragem de qualquer mortal despreparado. Contudo, Fang Yuan apenas lançou um rápido olhar ao sujeito e perdeu o interesse no instante seguinte. Voltou a atenção para a comida diante de si, mastigando com calma, como se o homem simplesmente não existisse. Aquela indiferença era mais cortante que qualquer insulto. Num canto da estalagem, um funcionário observava a cena com apreensão. Cochichou, tentando entender a situação. Quem era aquele homem vestido como servo de família, claramente não um mestre Gu, para ousar confrontar Fang Yuan daquela maneira? Outro respondeu com desdém, dizendo que ele apenas se apoiava na força alheia, usando o nome da família Mo como se fosse uma pele de tigre emprestada. Sem esse respaldo, jamais teria coragem de provocar um mestre Gu. Ainda assim, alguém comentou, meio incrédulo, que era impressionante um simples mortal causar tamanha confusão diante de um cultivador. Outro rebateu com realismo, Fang Yuan era apenas rank 1 em estágio inicial, recém-refinara seu Gu vital. Em combate direto, talvez não fosse páreo para aquele homem musculoso. O comentário terminou com um suspiro coletivo, desejando apenas que, caso a briga estourasse, ao menos poupassem os móveis da estalagem. Os funcionários murmuravam, mas nenhum ousava intervir. Observavam à distância, tensos, como quem assiste a uma corda prestes a se romper. O homem de meia idade franziu o senho. Não conseguirá intimidar Fang Yuan e isso lhe causava estranheza. Perguntou, num tom carregado de ameaça, se ele ainda tinha estômago para continuar comendo. Garantiu que não estava blefando, pessoas já haviam avisado a jovem senhorita da família Mo, e ela chegaria em breve. Fugir seria inútil. Sua função ali era manter Fang Yuan no lugar, custasse o que custasse. Fang Yuan não respondeu. Continuou a comer, tranquilo. A ausência de medo ou surpresa feriu profundamente o orgulho do servo. Ele servirá a família Mo por mais de 10 anos e conhecia bem os mestres Gu. Sabia que, no rank 1, a maioria dependia mais do corpo do que dos vermes Gu. O poder desses Gu era mais intimidador do que realmente letal. Fang Yuan, jovem e recém-cultivador, não poderia competir fisicamente com um homem adulto e treinado como ele. Além disso, tinha certeza de que Fang Yuan possuía apenas o Gu do luar. Mesmo disparando lâminas lunares, o dano seria limitado. Ele conhecia bem esse tipo de ataque, pois fora parceiro de treino durante anos. Somando isso ao respaldo da família Mo, sentia-se completamente seguro. Aquela era a sua chance de mostrar valor. O tom tornou-se hostil. Ele arregaçou as mangas, exibindo braços grossos, cobertos de cicatrizes, veias saltadas como cordas. A comparação com Fang Yuan era humilhante. O clima pesou. Alguns clientes se levantaram às pressas, pagaram e deixaram o local,
evitando se envolver. Foi então que uma voz feminina, firme e orgulhosa, ecoou da entrada. Mo Yan entrou com passos largos. Atrás dela, vários servos. Seu porte era adequado, um pouco alto, com curvas proporcionais, embora o formato alongado do rosto diminuísse sua beleza. Ainda assim, o uniforme azul escuro, o cinto vermelho com a placa de aço marcada com o número 2 e as marcas recentes de uma missão davam-lhe uma presença opressora. Assim que cruzou a porta, o salão inteiro mergulhou em silêncio. O servo musculoso mudou instantaneamente. Aproximou-se, sorriu de forma subserviente e ajoelhou-se, saudando-a. A cena chocou os funcionários da estalagem. A discrepância entre o corpo imponente e a atitude rasteira era quase absurda, mas ninguém ousou rir. Aquilo apenas reforçava o peso da autoridade de Mo Yan. Alguns funcionários começaram a se preocupar com Fang Yuan. Ele era um cliente importante. Outros apenas rezavam para que ele se rendesse, pois uma luta ali seria desastrosa. Mo Yan ignorou completamente o servo ajoelhado. Seus olhos estavam fixos em Fang Yuan. Avançou alguns passos e falou com dureza, ameaçando-o com palavras afiadas, como se o provocasse a provar um tipo diferente de refeição. Ainda assim, não atacou. Algo naquele comportamento calmo demais a deixava desconfiada. Ela já havia investigado, Fang Yuan não tinha proteção, nem família influente. Talento C, órfão, rejeitado pelos próprios parentes. Nada justificava tamanha tranquilidade. Ainda assim, a situação parecia errada demais. Precisava testar. Quando Fang Yuan perguntou quem havia dito que ele era Gu Yu e Fang Yuan, Mo Yan se surpreendeu. Olhou imediatamente para o servo, que soou frio e voltou a se ajoelhar, incapaz de explicar. Havia um retrato, mas ignoravam que Fang Yuan tinha um irmão gêmeo quase idêntico. A dúvida espalhou-se. Talvez aquele fosse Fang Zhen, o gêmeo de talento A, protegido pela facção do líder do clã. Isso mudava tudo. Ofendê-lo seria um erro fatal. Apenas os funcionários da estalagem sabiam a verdade, mas permaneceram em silêncio. Após terminar a refeição, Fang Yuan levantou-se, com naturalidade, sugeriu levá-la até o dormitório escolar para encontrar Fang Yuan. Mo Yan decidiu segui-lo. Mesmo que fosse uma farsa, ela o vigiaria de perto. Deixaram a estalagem sob suspiros de alívio. No dormitório, foram barrados pelos guardas. Após discussão, Mo Yan aceitou entrar apenas com um servo. Escolheu Gao Van. Fang Yuan conduziu-os até um quarto simples e vazio. Mo Yan franziu o rosto, exigindo explicações. Fang Yuan respondeu com um sorriso calmo, apontando para si mesmo. Quando ela enfatizou o nome completo que buscava, ele riu baixinho. Ele nunca dissera que não era Gu Yu e Fang Yuan. Mo Yan franziu o senho. No instante seguinte, a compreensão caiu sobre ela como um golpe seco, e sua fúria explodiu sem aviso. Percebera, tarde demais, que fora enganada por Fang Yuan desde o início. A indignação transbordou em palavras e gesto. Enquanto o acusava de ousadia extrema por mentir-lhe descaradamente, estendeu a mão direita para agarrá-lo. O movimento foi rápido, carregado de intenção, mas Fang Yuan não recuou sequer um passo. Permaneceu firme no lugar, ergueu a cabeça e riu com despreocupação, advertindo-a a pensar melhor antes de agir. A mão de Mo Yan congelou no ar. Ela permanecia do lado de fora da porta, o braço suspenso, o rosto contorcido entre hesitação e ressentimento. As regras do clã pesavam como correntes invisíveis. Os dormitórios estudantis eram território protegido, qualquer intrusão externa era uma violação grave. Seu desejo era apenas ensinar uma lição dolorosa àquele garoto insolente, não pagar o preço de um castigo formal. Se fosse apenas uma infração pessoal, talvez ainda ousasse. Mas envolver a família, manchar a honra do avô, isso ela não podia aceitar. Com esforço visível, recolheu o braço. Seus olhos, injetados de sangue, cravaram-se em Fang Yuan. Se o olhar pudesse queimar, ele teria sido reduzido a cinzas naquele instante. Fang Yuan, no entanto, manteve-se calmo. Com as mãos atrás das costas, sorriu levemente e declarou que jamais mentira.
Dissera que a levaria até Fang Yuan, e ali ele estava. Agora, parecia ser ela quem tinha algo a dizer. A pressão de um mestre Good Rank 2 não o intimidava. Ele sustentava o olhar furioso de Mo Yan sem o menor sinal de medo. Entre eles havia apenas um passo. Um estava dentro do quarto, o outro fora. Essa distância mínima, contudo, tornará-se um abismo intransponível. Mo Yan riu de forma contida, forçando a calma. Elogiou, com ironia venenosa, o quanto Fang Yuan conhecia bem as regras do clã. Acrescentou que aquilo apenas lhe compraria tempo. Ele não poderia se esconder ali para sempre. Mais cedo ou mais tarde, teria de sair. Fang Yuan riu abertamente, devolvendo-lhe um olhar de desdém. Disse que então aguardaria para ver quanto tempo ela conseguiria perturbá-lo. A noite já avançava, ele tinha uma cama onde dormir, enquanto ela permanecia do lado de fora. E se ele faltasse às aulas no dia seguinte, o que pensava que ele diria aos anciãos quando investigassem? A provocação atingiu em cheio. Mo Yan perdeu o controle, apontando o dedo para ele, furiosa, perguntando se ele realmente acreditava que ela não ousaria invadir o quarto e derrubá-lo ali mesmo. O rangido da porta ecoou. Fang Yuan escancarou-a por completo. Seu sorriso se alargou, os olhos escuros como um abismo sem fundo. O tom confiante deixava claro que ele se sentia no controle absoluto da situação. Desafiou-a a agir. Diante disso, Mo Yan fez o oposto do esperado. Em vez de atacar, acalmou-se. Apertou os olhos, avaliando-o com cuidado, e respondeu que não cairia em provocações tão óbvias. Fang Yuan apenas deu de ombros. Ele já havia compreendido o tipo de pessoa que Mo Yan era. Se tivesse fechado a porta, ou deixado apenas uma fresta, a chance de ela forçar a entrada seria grande. Mas ao deixá-la completamente aberta, despertara nela cautela e desconfiança. Assim, a possibilidade de invasão tornará-se mínima. 5 séculos de experiências haviam lhe ensinado demais sobre a natureza humana e suas fraquezas. Ele virou-se de costas para Mo Yan, expondo-se por inteiro. Se ela atacasse naquele momento, poderia capturá-lo num único movimento. Ainda assim, ela permaneceu imóvel, como se uma montanha invisível bloqueasse seus passos. Mesmo depois de Fang Yuan sentar-se na cama, Mo Yan continuou ali, rangendo os dentes, consumida pela raiva. Não atacou. Fang Yuan observava-a em silêncio, refletindo que aquele era o lado patético dos humanos. Muitas vezes, não eram barreiras físicas que impediam alguém de agir, mas limites impostos pela própria mente. Em termos de cultivo, ele não era páreo para ela. Ainda assim, apesar da porta aberta e da distância mínima, Mo Yan não ousava avançar. A única coisa que realmente a detinha era ela mesma. Pensou que a humanidade buscava conhecimento para compreender e usar as regras do mundo. Mas quando se tornava escrava dessas regras, acabava aprisionada pelo próprio saber. Isso, para ele, era a maior tragédia. Lançou-lhe um último olhar e fechou os olhos, mergulhando sua consciência no mar primordial. Ao ver Fang Yuan cultivar diante dela com tamanha naturalidade, Mo Yan sentiu a frustração explodir no peito, quase a fazendo vomitar sangue. Queria avançar e socá-lo. Queria muito. Mas sabia que não podia. O arrependimento a atingiu. Recuar agora seria humilhante. Mobilizara servos para ensinar-lhe uma lição, mas no fim era ela quem se tornava motivo de riso. Ainda pior, havia um servo testemunhando tudo. Rangendo os dentes, passou a insultá-lo, tentando forçá-lo a sair. Chamou-o de covarde, de lixo sem espinha, desafiou sua honra. Fang Yuan ignorou cada palavra. Quanto mais gritava, mais ridícula se sentia. Permanecer ali, bloqueando a porta, era vergonhoso demais. À beira da loucura, desistiu. Antes de partir, bateu o pé no chão e deixou claro que ele podia se esconder por enquanto, mas não para sempre. Ordenou que Galvan permanecesse ali, vigiando. O servo respondeu prontamente, embora por dentro amaldiçoasse a tarefa. A noite na montanha era fria, e passar horas parado ali não seria fácil. No mar primordial, as ondas de essência verde-cobre se agitavam.
Sob o comando mental de Fang Yuan, elas se chocavam repetidamente contra as paredes claras da abertura, produzindo reflexos estranhos. O nível da essência diminuía gradualmente. Ele sabia exatamente o que fazia. Cultivar era nutrir a abertura, transformar lentamente suas paredes. Todo aquele processo lhe era familiar como a palma da mão. Quando abriu os olhos, a noite já avançara. A lua crescente brilhava no céu, lançando sua luz fria pelo quarto aberto. O vento noturno era cortante. Sem um gu de aquecimento, o corpo jovem de Fang Yuan tremeu levemente. Foi então que Galvan, do lado de fora, voltou a provocá-lo, exigindo que saísse. Fang Yuan apenas estreitou os olhos. Mo Yan já havia partido. As ameaças continuaram, mas ele não respondeu. Retirou uma pedra primordial, segurou-a firmemente e fechou os olhos mais uma vez, ignorando por completo os gritos cheios de raiva e impotência. Fang Yuan não deu qualquer atenção ao homem do lado de fora. Sua mente já havia se afastado completamente do mundo exterior. Sentado de pernas cruzadas, ele passou a executar duas tarefas ao mesmo tempo: absorver a essência natural contida na pedra primordial e, ao mesmo tempo, observar com precisão absoluta o estado de sua abertura. Dentro dela, o mar primordial, que havia despencado drasticamente após o consumo intenso de essência, começou a se recompor pouco a pouco. Alimentado por um fluxo constante de essência natural, o nível subia lentamente, como a maré obedecendo a um ritmo inevitavelmente paciente. Aquela velocidade de recuperação não podia ser chamada de rápida, mas Fang Yuan não demonstrava qualquer pressa. Ele sabia melhor do que ninguém que o cultivo não admitia atalhos. Era um processo de acúmulo contínuo, semelhante a empilhar grãos de areia até formar uma montanha. Forçar esse ritmo só levaria à instabilidade. A questão realmente urgente, no entanto, não estava dentro da abertura, mas sim do lado de fora do quarto, o servo de meia-idade que permanecia ali, vigiando. Meia hora se passou em silêncio. Quando Fang Yuan voltou sua atenção ao mar primordial, percebeu que sua essência verde cobre havia alcançado 44%, o limite máximo que sua abertura de rank 1 podia sustentar. Ainda assim, aquilo não representava o fim do processo. A essência primordial dentro do mar apresentava agora um tom verde jade. Aquela coloração indicava que ainda se tratava apenas de essência de estágio inicial. No entanto, a essência que Fang Yuan havia usado anteriormente para nutrir as paredes da abertura já não era desse mesmo nível. Sob o refinamento do verme licor, ela havia sido transformada em essência de estágio intermediário. Com um simples pensamento, Fang Yuan ativou o Gu. O verme licor emergiu do mar primordial e pairou no ar, enrolando-se sobre si mesmo até assumir a forma de uma pequena bola branca, semelhante a um grão de arroz polido. Um som suave ecoou quando Fang Yuan direcionou 10% de sua essência primordial inicial para dentro do corpo do verme licor. A essência foi rapidamente absorvida. Em seguida, uma névoa alcoólica começou a se desprender do Gu, condensando-se no ar como uma massa etérea. Mais uma vez, Fang Yuan investiu outros 10% de essência naquela névoa. Quando o processo terminou, a essência original havia se reduzido fisicamente à metade, e sua cor mudará do verde jade para um verde pálido e mais profundo. Essa era a essência primordial de estágio intermediário. Fang Yuan compreendia perfeitamente a diferença. Estudantes comuns só conseguiam cultivar utilizando essência de estágio inicial. Ele, porém, avançava com essência intermediária, cuja eficiência era pelo menos o dobro. O mesmo princípio se aplicava ao combate. Uma lâmina lunar ativada com essência intermediária era muito mais letal do que uma alimentada por essência inicial. Somente depois de converter toda a essência de seu mar primordial para o estágio intermediário foi que Fang Yuan abriu os olhos. O tempo havia escorrido sem qualquer aviso. Já era meia-noite. O céu perderá o negro absoluto e assumirá um azul profundo e escuro. A lua desaparecera, restando apenas algumas estrelas tênues, como fragmentos esquecidos da noite. A porta do dormitório permanecerá aberta durante quase toda a madrugada. A umidade impregnara a madeira, e um dos cantos da porta escurecera, encharcado pela água acumulada. Aqueles alojamentos tinham essa desvantagem:
eram construídos diretamente sobre o solo, muito menos confortáveis do que as cabanas elevadas, tornando-se frios e úmidos durante a noite. Ao retornar completamente à realidade, Fang Yuan sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Após permanecer tanto tempo imóvel, suas pernas estavam dormentes. Ele abriu a mão direita, até então cerrada, e deixou cair um punhado de pó branco no chão. Era o resíduo da pedra primordial, agora completamente esgotada. Após um breve cálculo mental, concluiu que havia consumido 3 pedras primordiais naquela única noite. Com um talento de grau C, ele dependia dessas pedras para sustentar uma velocidade de cultivo acima do normal. Além disso, o uso constante do verme licor, responsável por refinar sua essência, aumentava ainda mais esse gasto. Embora tivesse obtido uma boa quantidade de recursos no dia anterior, Fang Yuan sabia que esse ritmo não seria sustentável por muito tempo. Ainda assim, aquele era o preço inevitável por priorizar eficiência e velocidade. Ele voltou o olhar para fora do quarto. Gao Van, o servo musculoso, estava agachado em um canto, com o corpo encolhido, aparentemente adormecido. A mulher mestre Gudhank II já havia partido havia muito tempo, deixando apenas aquele homem para vigiá-lo. Um sorriso frio surgiu no rosto de Fang Yuan enquanto ele se levantava e começava a movimentar o corpo, aquecendo os músculos. Quando sentiu o sangue circular novamente com fluidez, saiu do dormitório. O som de seus passos despertou Gao Van imediatamente. O servo se ergueu, exibindo um corpo quase 2 vezes maior que o de Fang Yuan. Seus músculos se retesaram, e seus olhos cruéis brilhavam como os de uma hiena faminta. Ele exigiu que Fang Yuan se rendesse e fosse se desculpar, mas Fang Yuan avançou sem expressão alguma. A tensão explodiu quando Fang Yuan atacou de repente, saltando à frente com ambos os punhos. Gao Van respondeu com fúria, lançando um soco poderoso que rasgou o ar. No último instante, Fang Yuan desviou, girou o corpo e tentou atingir a cintura do adversário com um golpe preciso. O ataque foi bloqueado por pouco, e seus dedos colidiram com o antebraço do servo, duro como aço, fazendo sua mão formigar de dor. Fang Yuan avaliou a situação com clareza absoluta. Em combate corporal puro, ele não era páreo para Gao Van. Sem outros Gu além do Gu da luz lunar, enfrentar aquele homem de frente era desvantajoso. Ainda assim, ele não recuou por medo, mas por cálculo. Gao Van, por sua vez, sentiu o coração apertar. Aquela investida quase atingira um ponto vital. Exausto pela noite inteira sob a umidade fria, seus reflexos haviam diminuído levemente. A partir daquele instante, toda a arrogância desapareceu. Ele passou a levar Fang Yuan a sério. Com pensamentos de recompensa e ambição fervilhando na mente, Gao Van avançou novamente. Fang Yuan não demonstrou hesitação. Os dois se engajaram em combate direto, trocando golpes, esquivas e bloqueios. Os sons secos de impacto ecoaram pelo pátio silencioso. Diferente das vezes anteriores, Fang Yuan atacava sem reservas. Seus golpes miravam olhos, garganta, mandíbula, nuca, cintura e região pélvica. Cada movimento era preciso, cruel e carregado de intenção assassina. O suor escorria pelo rosto de Gao Van enquanto ele se defendia desesperadamente. Como mortal, seus pontos vitais continuavam sendo vitais. Ele não ousava matar Fang Yuan, pois isso significaria execução imediata. Essa hesitação o prendia, enquanto Fang Yuan avançava sem qualquer freio moral. Assim, a balança do combate se inclinou. Um lado lutava com medo e restrições. O outro, com frieza e desejo de matar. E, pouco a pouco, Fang Yuan passou a suprimir Gao Van, dominando o confronto com brutal eficiência. A vantagem momentânea estava com Fang Yuan, mas ele sabia que aquilo não poderia durar. A troca incessante de golpes começava a cobrar seu preço. Seu peito subia e descia com dificuldade, o ar entrando em rajadas curtas, enquanto o cansaço se infiltrava em seus músculos. Gao Van, em contraste, mantinha a respiração firme e cadenciada, como se o combate ainda fosse apenas um aquecimento. À medida que movia braços e pernas, o corpo do servo se aquecia, os movimentos ganhavam velocidade e precisão,
e os efeitos do frio úmido da madrugada desapareciam por completo, revelando a verdadeira base marcial construída ao longo de décadas. Garoto, você não pode me vencer! Gargalhou Galvan, com um riso carregado de escárnio. As regras do clã proíbem o uso do Gu da luz lunar dentro do alojamento. Você já está acabado, só falta aceitar ser meu prisioneiro. As palavras vinham carregadas de intenção. Ele tentava quebrar o espírito de luta do adversário. Fang Yuan, porém, permanecia frio como gelo. Em sua mente, clara e afiada, não havia espaço para hesitação. 5 séculos de experiência haviam endurecido sua vontade a um ponto inalcançável por provocações baratas. No fim, sou apenas um adolescente, reconheceu internamente. Meu corpo ainda não se compara ao desse servo. Ainda assim, seu olhar não vacilou. Com um comando mental, ativou sua essência primeva. Gu da luz lunar. Ao mesmo tempo, saltou para trás, criando distância. Galvan avançou por reflexo, mas estacou ao ver o brilho azul aquoso surgir na palma de Fang Yuan. Moleque! Berrou, o rosto se contorcendo. Usar um Gu aqui viola as regras do clã. E daí se eu quebrar as regras? Fang Yuan respondeu com um sorriso frio. Ele conhecia cada cláusula. Memorizara todas, não para obedecê-las, mas para saber quando ignorá-las. Sua mão descreveu um arco no ar. Um som metálico ecoou, e a lâmina de luz lunar cortou o espaço em direção ao rosto de Galvan. O servo rangeu os dentes e cruzou os braços diante da face, formando uma defesa improvisada, enquanto avançava sem parar, decidido a suportar o golpe e encerrar a luta rapidamente. A lâmina atingiu. Um som seco ressoou, seguido pelo jorro de sangue. A dor explodiu como um relâmpago nos nervos de Galvan, arrancando dele um grito abafado. Por pouco não perdeu os sentidos. Seu avanço cessou. Atônito, percebeu os 2 braços abertos por cortes profundos. O sangue escorria livremente, músculos rasgados à mostra, e até o branco dos ossos do antebraço podia ser visto. Como isso é possível? Balbuciou, em choque. Uma lâmina de estágio inicial só poderia causar ferimentos superficiais. Isso só é possível no estágio intermediário. Ele não sabia. Embora Fang Yuan ainda fosse um mestre Gu de rank 1, estágio inicial, sua essência havia sido refinada pelo verme do licor. O que fluía em seu corpo era essência de estágio intermediário. E, ativado por ela, o Gu da luz lunar liberava lâminas muito além do esperado. Isso é ruim, esse garoto é anormal, pensou Galvan, tomado pelo pânico. Gravemente ferido, perdeu qualquer resquício de ímpeto e decidiu recuar. Acha mesmo que pode escapar? Fang Yuan sorriu, já avançando, disparando lâminas sucessivas. Socorro! Gritou Galvan, em desespero, enquanto fugia. Sua voz ecoou para além do alojamento. Alguém está pedindo ajuda! Alertaram-se os guardas próximos. É o servo da manhã. Ao verem a cena, pararam. Ninguém se moveu para ajudar. É só um servo. Não vale o risco. Já foi um favor deixá-lo aqui. Observem apenas. Se ele ferir Fang Yuan, aí sim intervimos. Reuniram-se ao redor, tensos, mas imóveis. A vida de Galvan nada significava para eles. A de Fang Yuan, sim. Ao ver isso, o desespero tomou conta do servo. Somos todos forasteiros. Vocês não podem me deixar morrer. O sangue perdido tornava seus passos cada vez mais lentos. Fang Yuan o alcançou. Pode gritar, disse, com voz glacial. Não fará diferença. A lâmina em seu braço girou. 2 luas azuis cortaram o ar. Só voz. Só voz. As lâminas atravessaram o pescoço de Galvan. No instante seguinte, o mundo girou. Ele viu seus próprios pés, o tronco, as costas, e então o nada. Galvan morreu. Decapitado, a cabeça foi lançada para longe pelo impacto. O corpo voou quase 10 metros antes de cair. Do pescoço,
um jato de sangue tingiu a grama de vermelho vivo. Assassinato! Fang Yuan matou alguém. Os guardas gritaram, tomados por um terror profundo. Um adolescente de 15 anos, franzino, acabará de matar um adulto forte sem demonstrar emoção. Aquilo era o verdadeiro poder de um mestre Gu. A luta havia terminado. Fang Yuan desacelerou e caminhou até o cadáver. Seu rosto permanecia sereno, como se nada fora do comum tivesse ocorrido. Essa calma fez o medo dos guardas se aprofundar ainda mais. A cabeça de Galvan jazia no chão, olhos arregalados. Fang Yuan a encarou por um instante e então a chutou para longe. As pálpebras dos guardas estremeceram. Ele examinou o corpo. As feridas eram profundas demais. Expostas demais. Revelavam o segredo da essência de estágio intermediário. Se isso fosse notado, logo deduziriam a existência do verme do licor, e então chegariam ao monge do vinho florido. O segredo precisava ser preservado. Havia muitos observadores. Mais de 10 guardas. Com menos de 10% de essência restante, não poderia silenciá-los. Após refletir, Fang Yuan segurou o tornozelo de Galvan e começou a arrastar o corpo. Jovem mestre Fang Yuan, deixe isso conosco, disse um guarda, reunindo coragem. O respeito em sua voz vinha misturado ao medo. Fang Yuan os fitou em silêncio. Todos baixaram o olhar. Me dê a lâmina, ordenou. A autoridade em sua voz era inquestionável. O guarda mais próximo entregou a arma sem perceber. Fang Yuan seguiu em frente. O sol nasceu no leste. A primeira luz iluminou o alojamento. Um garoto de 15 anos, corpo magro, pele pálida. Sob o amanhecer, caminhava tranquilamente. Na mão esquerda, um sabre reluzente. Na direita, um corpo sem cabeça. Atrás dele, um rastro de sangue vermelho vivo. Os guardas permaneceram imóveis, incapazes de sentir qualquer calor, mesmo sob a luz do sol. Alguém engoliu em seco.